Irmãos, nós vamos nesse instante entrar no que eu chamo de unidade 3, que são destaques sobre o Pentateuco, que é muito importante no Antigo Testamento. O Pentateuco realmente é o coração do Antigo Testamento, o Pentateuco. Vamos tratar algumas coisas, falar um pouco sobre o gênero literário, a unidade do livro, um pouco de autoria também, né? Tendo uma composição mais conservadora, né? E vamos falar algo sobre o conteúdo. Essa unidade 3 está tratando do Antigo Testamento 2, que é todas essas linhas de desenvolvimento que estamos fazendo no Antigo Testamento 2, ok? Bem, vamos seguir então. Questões literárias, datação, autoria, propósito, né? Gênero literário do Pentateuco. Podemos resumir dizendo que é uma mistura de narrativa histórico-biográfica e leis. Esse seria um bom resumo sobre o gênero literário. A narrativa, ela apresenta personagens acontecendo, cenários, tudo em desenvolvimento conforme o tema ou conforme um enredo. Então, a maneira de contar a história determina o significado que o escritor entende que a narrativa tem. Nós encontramos isso nessa escrita narrativa bíblica, né? Então, é importante que a gente não forcemos o texto a dizer o que entendemos hoje de um certo modo e que na época do Pentateuco era entendido de modo diferente. É muito comum fazermos isso, mas não é bom. É muito importante que nós estejamos bem acertados quanto à nossa literatura e estudo, que o Pentateuco deve ser entendido da forma que o escritor quis comunicar, da forma que ele entendia os eventos e o que ele queria dizer da narrativa que ele fez, né? Então, por exemplo, quando a gente lê no Pentateuco, notadamente no Gênesis, né? E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes foram cobertos. Ele fala assim, todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Então, por que eu estou fazendo esse destaque? Isso estou citando Gênesis 7, versos 19 e 20. Por quê? Não é certo a gente dizer, tem gente que diz isso até de púlpito, né? Não é certo dizer que o autor estava pensando numa inundação local em alguma região da Mesopotâmia, porque o texto é muito contundente para dizer que o autor está pensando em algo global, num dilúvio global, e não numa inundação local. Gênesis 7, verso 21 até o 24, diz assim, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, de todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. É muito contundente para você dizer que se trata de uma inundação mesopotâmica, né? Assim, olha como o texto diz, assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Essa narrativa é uma narrativa que deve ser respeitada. Acreditar ou não no texto bíblico é outra questão. Pessoas não têm fé na Bíblia, não têm fé no texto bíblico, acham que não é o livro de Deus. É uma outra consideração. Mas tratar o texto, a narrativa do texto, como se o autor não dissesse o que ele quer dizer, é que não é muito honesto com aquilo que foi conservado e chegado até nós como palavra de Deus. Então,
O escritor nos Salmos, por exemplo, quando ele está falando sobre isso, o Salmo 104, 6, bem conhecido, ele respeita a narrativa ao dizer, ele fala assim, tu a cobriste com o abismo, como um vestido, as águas estavam sobre os montes. Salmo 104, 6. Porque efetivamente é isto que a narrativa do Gênesis diz. Então, a história conta que o dilúvio aconteceu e a narrativa do escritor dá conta de como aconteceu e do motivo de ter acontecido, a partir da perspectiva que o próprio autor tem, que o próprio escritor tem. De onde ele tira essa perspectiva? Daquilo que Deus revelou a ele, né? Então, é dessa forma. Ele pode ter usado dados? Sim. Pode ter usado fontes, livros, narrativas, lendas mesopotâmicas, coisas babilônias. Ele pode ter usado qualquer coisa, irmãos. Mas a questão não é o documento que ele usou, se existe documento paralelo e parecido. A questão é que o Espírito de Deus usou o conhecimento que ele tinha, a capacidade de angariar fontes, de fazer as notas que fez e de dar unidade a isso numa narrativa intencional de comunicar a respeito de uma época da perspectiva divina. Então, isso é essencial para o entendimento da Bíblia, né? Principalmente do Pentateuco. Então, a nossa perspectiva teológica não deve ser de ficar contando os dias, por exemplo, para saber quanto tempo aquilo que foi narrado estaria enquadrado num calendário cultural moderno ou num calendário cultural paralelo, um calendário antigo. Isso não tem sentido teológico. Nós devemos nos interessar pelo teor da narrativa e o que estava sendo indicado quanto à revelação divina. Algum tipo de ciência pode se interessar, é claro, pelas eras geológicas, tipo de embarcação, como seria conservar, quantos andares tinha a arca, como seria preservados e distinguidos esses animais. Tudo isso é muito interessante, né? Mas aqui voltado para a linguagem bíblica, da narrativa bíblica utilizada, nós vamos evidenciar a teologia. A narrativa bíblica não está baseada em ficção. Está baseada em situações históricas específicas. Contudo, o jeito de contar a história, de dizer o conteúdo de palavras, de gestos, de eventos, tem como objetivo colocar certa ênfase que comunica o ponto de vista do escritor a respeito da história, conforme a relação que ele está tendo com a manifestação da palavra de Deus a ele, a manifestação do Logos. Como ele se entendia ou não comunicando a palavra de Deus ou agindo em nome da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, 19, 20, 21, ele chega a falar assim, e temos muito firme a palavra de Deus, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça. Está vendo como ele dá a progressão? E a estrela da alva apareça em vossos corações. Ou seja, a progressão acontece e o coração é iluminado em fé pelo que o Espírito trabalha, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não posso trazer o meu contexto e jogar lá, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Ela não foi produzida assim, eu não posso interpretar ela assim, não é justo o contexto. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Pedro, em 2 Pedro 1, 19, 21, ele é claro, estava claro para ele que um homem santo de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E é essa posição conservadora de Pedro que é a posição que nós estamos expondo esses temas, né? A partir dessa visão bíblica, desse entendimento e fé. Mark Alan Powell, ele disse uma coisa muito inteligente quanto à literatura, e é válido aqui também, olhando para Deuteronômio.
Paulo pensou que o objetivo de uma definição não é chegar a uma compreensão parcial de quem tem sido o autor verdadeiro. No nosso caso aqui estamos falando do escritor bíblico. Mas tornar clara o objetivo é isso, a perspectiva a partir da qual se deve interpretar a narrativa. Então eu quero tornar essa perspectiva bem clara para que a narrativa possa ser interpretada. E é possível determinar o ponto de vista do que ele chama de autor implícito. Isso é brilhante, irmãos. O autor implícito sem considerar qualquer coisa extrínseca à narrativa. Então, a chave para a interpretação não está mais só na informação sobre o contexto, mas está sim dentro do texto. Então, isso é importante para nós, porque o que ele está sustentando? Ele está sustentando que enquanto nós estamos preocupados com os autores na historicidade, a gente quer procurar interpretar o texto por meio de estruturas externas, como o ambiente em que a história circulou antes da sua incorporação ao vivo bíblico, se existem paralelos na história, né? Mas a questão de contexto é importante, mas aqui, uma vez que entendemos o conceito de que existe um autor implícito, a gente descobre que, na maior parte, o sentido do texto se encontra dentro do próprio texto. É o texto que fala a nós. E nossa preocupação aqui está muito voltada para o texto. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia quer dizer, o que a Bíblia aponta. O autor implícito, ele fala assim, ele não diz, assim diz Deus. Ele fala assim, Deus disse, e Deus pensou, Deus agiu, Deus fez. É assim que é dito. Isso é narrado porque o autor implícito, ele sabe aquilo que Deus pensa e diz nos céus. Por exemplo, em Gênesis 1:1, que Deus falava quando nada existia. Também autores implícitos sabem que Deus permitiu o espírito mau para Saul. 1 Samuel 16, verso 14. E sabe os pensamentos que estavam na mente das pessoas quando elas pensavam, que elas estavam passando na mente dela. Então, o autor implícito, ele está na Bíblia, inspirado pelo Espírito de Deus, com autoridade de representar nas próprias palavras o que o personagem da narrativa disse, incluindo até o que Deus disse. Ele pode dizer representando o pensamento, o sentimento, a fala e permanecer fiel à realidade histórica. Por isso que entender o Pentateuco como narrativa é importante. A narrativa se torna representante do que o Espírito Santo quis que fosse registrado como verdade bíblica. Então, a gente, olhando com esse olhar, o nosso coração melhora muito para analisar o texto bíblico. E devemos entender também a unidade que o Pentateuco tem. Se nós recebêssemos, por exemplo, 5 livros do Pentateuco separados, sem que soubesse uma ordem, se trouxermos 5 livros, como saberíamos qual é a ordem? É possível saber o que vem primeiro, o que vem depois? Isso é a mesma coisa de perguntar bem assim, o Pentateuco tem unidade? A resposta é sim. A unidade é muito bem construída, né? Se você olhar para os 5 livros, vai perceber que Gênesis fala do princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era assim. Então estamos diante do primeiro livro da sequência. Porém, quando a gente lê Gênesis, fica claro que muitas das coisas que foram ditas para Abraão que ia acontecer ainda não aconteceram. Por exemplo, foi dita para ele que ele se tornaria uma nação, mas não temos uma nação constituída no final de Gênesis. E a terra prometida que foi dita, que ele conquistaria, ainda também não aconteceu, né? O número de pessoas que descendiam de Abraão eram pouquinhos. Então, Gênesis termina com os filhos de Jacó no Egito, né? Os descendentes de Abraão estão no Egito. Assim fica claro que Gênesis
pede uma continuação, entendeu? A parte 2, está pedindo alguma coisa. E quando a gente examina esses 5 livros do Pentateuco, que nós estamos aqui analisando qual seria depois do Gênesis, a gente vê que o livro de Êxodo continua a narrativa a partir de Gênesis, né? 450 anos depois. Então, como a gente percebe essa continuidade? O livro de Gênesis termina a narrativa dizendo que cerca de 70 pessoas de Israel estavam em peregrinação para o Egito. E o livro de Êxodo conta a história a partir de que os filhos de Israel estão no Egito e na mesma quantidade. E depois de Êxodo, qual livro escolher? Qual a sequência que colocaríamos depois? O Êxodo termina no Monte Sinai e Levítico acontece no Monte Sinai. E alguns têm percebido, alguns pesquisadores, que a lei cerimonial de Êxodo 25 segue até Levítico 9, como se pertencesse a um único livro. Tem bastante unidade. E depois a gente vê que o livro de Números ele é narrativo dos israelitas desde o Monte Sinai até as planícies de Moabe, numa sequência clara. E Levítico termina com a mesma estrutura do versículo que Número termina. Levítico 27, 34 e Número 36, 13, demonstrando uma unidade clara entre os dois livros. O último livro de Deuteronômio ele não encaixaria porque é o que sobrou, né? Mas há uma unidade entre Números e Deuteronômio, porque o Deuteronômio conta novamente a história de Israel, mas ele não reconta a partir do Êxodo. Ele traz a história a partir do período de Números e vai até a transferência da liderança a Josué. Observa que a unidade, então, há no livro. A questão de autoria é uma questão muito discutida. O texto bíblico é produto, irmão, da inspiração de Deus para o seu povo e é completamente fidedigno, porque Deus não mente, Deus não engana, Deus não ilude, Deus não permitiria que a escritura dele chegasse a nós nos induzindo a um erro ou com inexatidão da mensagem, de forma que a gente não conseguisse conhecer a revelação de Deus ou o que Deus quer dizer sobre a salvação. Então, a questão do envolvimento da fé faz parte também dessa palavra nossa. Mas eu penso que não é lógico e não é razoável a gente lidar com um processo longo e minucioso de revelação e de inspiração pelo Espírito Santo das Escrituras e chegando à conclusão que esse processo pudesse ser simplesmente destruído pelos homens. Deus, durante esse tempo todo, chama, conclama, prepara, fala, desenvolve, faz escrever e no final copistas destruiriam tudo. Isso não é lógico pensar assim. É natural pensar que Deus garantiu esse processo de autorrevelação até que as palavras dele chegassem ao endereço final, que somos nós, né? Algumas afirmações da Bíblia despertam os nossos sentimentos para esse conforto em relação à segurança que nós temos em Deus a respeito das Escrituras. Jeremias 1,12, por exemplo. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Palavra de Deus para Jeremias. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de Deus subsiste eternamente. O texto bem conhecido, Isaías 48. Também o texto de 1 Pedro 1 Pedro 1, 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Estão vendo? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus falando em Lucas 21, 33. Tudo isso, irmãos, dá muita garantia. O Pentateuco, ele narra a história da salvação, iniciando desde a criação do universo até quando Israel está de frente da terra prometida e o novo líder da conquista de Canaã foi efetivado por Moisés. Então, Moisés realiza isso e ele então vai indicar o líder, vai dar crédito a ele, né?
e vai registrar algumas coisas. Por quê? Porque Deus disse para ele que iria morrer, que ele iria se preparar. Então ele repete a lei, ele repete os eventos, ele conta dos eventos e ele faz os destaques, compõe sermões, compõe poesia, nesse preparo dele se ausentar do povo, porque é o que Deus tinha dito para ele, né? Agora vem a questão. A narrativa de Moisés foi toda escrita por ele? Bem, é claro que Moisés não narrou a morte dele, tintim por tintim. Deuteronômio 34, de 1 a 12. Alguém compôs isso. Talvez a introdução também, né? De Deuteronômio 1, de 1 a 5. Né? A colaboração não é incoerente com o processo de registro e nem impede o registro bíblico, não impede, nem não deturpa a inspiração. A Bíblia diz em Lucas que Lucas escolheu material para poder escrever o que ele escreveu. Os livros do Antigo Testamento, eles narram de outros livros que eles buscaram, o livro do profeta Guido, o livro do vidente, ele vai dizendo algumas coisas, né? O livro das crônicas, e isso não é incoerente, porque você pode buscar alguma coisa, e o Espírito Santo vai dizer o que vai entrar e o que não vai entrar, de acordo com a lembrança e o tratar dele na imaginação, na memória, na criatividade, porque Deus está velando pela sua palavra, né? E está tratando com o escritor bíblico. Os livros do Antigo Testamento citam o Pentateuco, e quando eles citam, referem a Moisés como o autor. Josué 1, 7, 8, Josué 23, 6, Josué diz que Moisés que fez isso. 1 Reis 2, 3, 2 Reis 14, né? Esdras 3, 2, Neemias 8, 1, Daniel 9, 11, 12, 13. Todos esses textos vão referir como Moisés sendo o autor. E a parte do Pentateuco são muito emblemáticas e são atribuídas a Moisés, como, por exemplo, Êxodo 17, 14, Deuteronômio 31, 24, 26, né? E os escritores do Novo Testamento mencionam os 5 livros do Pentateuco como sendo a lei de Moisés. Por exemplo, Atos 19, 39, 15, 5 e Hebreus 10, 28. E o próprio Jesus fala, né, da lei de Moisés que estava escrito sobre ele. Então nós temos todas essas evidências. Não é incoerente que tenha acontecido ajuste durante o tempo. Ajuste que eu digo, por exemplo, quando fala que perseguiu até Dan, e Dan não existia na época. Então é claro que em algum período posterior, né, quando Israel já estava em Canaã, se colocou como referência um lugar conhecido deles. Isso não é incoerente. Nas nossas Bíblias atuais, por exemplo, a gente não diz candeia para os meus pés e a tua porta, bota lâmpada. Então, esse tipo de contextualização, ele não atrapalha o entendimento bíblico, né? Na verdade, ajuda, né? Então, pode ter acontecido durante esse processo que alguma coisa assim viesse à lume. Ok? O intuito desse momento foi destacar isso. Destacar que há unidade, há coerência e há um mover do Espírito Santo nos escritores. Bem, eu sou Valdeir Contaf e eu continuo com você nessa sequência do Antigo Testamento. Amém.